de Miranda a Porto Caminho. Recordemos então da chegada a esse ponto no dia 18 de maio de 1867, em que o dia teve um clima muito instável. De manhã chuvosa, o sol escaldante e, passando para um fim de tarde chuvoso com frio intenso, resultando numa noite de terríveis padecimentos. E ainda, faz registrar um espetáculo horrível em que os expedicionários, com fome, rasgam e devoram os pedaços de carne ainda crua de um magro e cansado boi que fora abatido para minimizar a fome. Dia 19. Logo cedo, usando como ponte o tronco de uma grande árvore, apanhada não longe dali, iniciou a transposição do ribeiro, tornado estreito e profundo pelas águas das chuvas. Só então a artilharia pôde passar, e apenas um único carro a seguia, por ser indispensável ao transporte dos feridos. Os demais já haviam alimentado as fogueiras durante a noite. Foram contadas 71 mulheres a pé e 2 montadas em burros, e quase todas carregavam crianças de peito ou um pouco mais velhas. Lopes, reconhecendo os burros que avistava lá de sua fazenda, dá um novo ânimo à expedição. Porém, o aparecimento de 3 soldados atacados com sintomas conhecidos naquela época como cólera veio agravar o estado de coisas na expedição. No entanto, foi necessário reiniciar a marcha e, subitamente, a epidemia foi espalhando-se pelas fileiras, que, dentro em pouco, encheu a carreta e um carro de munições de doentes. Os 3 homens atacados precedentemente sucumbiram. No dia 20 pela manhã, o tempo chuvoso tornou-se em breve abrasador. Os homens não faziam mais que se arrastar. Logo os paraguaios estavam à frente e, com o capim seco, atearam fogo. A expedição refugiou-se num banhado e tiros de artilharia afastou os ataques. Um dos nossos soldados caiu morto, asfixiado pela fumaça. Aí mesmo acamparam. Nesse dia ainda morreram 9 vítimas do cólera e o dobro foi infectado, inclusive o chefe dos terenas. Caiu à tarde uma chuva abundante e veio piorar os sofrimentos dos coléricos que se acumulavam junto à pequena barraca dos médicos. Dia 21. Puseram-se em marcha. A galera e o carro já levavam mais que o dobro da carga ordinária, enquanto os manchegos e armões de artilharia estavam também atulhados de infelizes recentes, atacados e já expirantes. Quando caminhavam a 1/4 de légua do último poço, com a macega já seca, voltou o incêndio lançado pelos paraguaios a envolver a expedição, mas a mudança do vento trouxe a salvação e a triste marcha continuou. Meia légua à frente, os bois da artilharia afrouxaram. Era uma extensa esplanada que se levantava de improviso de uma depressão do terreno onde corre um minguado regato. Outro extenso plano, um tanto mais elevado e voltado para o sul, ligava-se a um campo dilatado, o Campo das Cruzes, e, ao fundo do qual, aparecia o conhecido Morro da Margarida. O guia Lopes, tomado de alegria e vivacidade, salvou a expedição, mais uma vez nessa hora, de novo incêndio lançado pelos paraguaios. Dia 22. A marcha não pôde exceder de 3/4 de légua, porque dependiu completamente dos bois que puxavam a artilharia, que, na véspera, não tiveram quase água para beber, visto o tênue fio d'água, perto de onde acamparam, mal chegara para o consumo dos homens. Este ato involuntário foi feito junto a um terreno alagadiço com excelente pasto para os animais e estava apoiado a um bosque que se estendia ao ribeirão que foi tomado como o Prata. Nesse ponto, o coronel Camisão despacha 2 mensageiros para avisar o comando de Nioaque da retirada da expedição com as ordens de evacuar as munições, víveres, arquivos e que o capitão Martinho fizesse emboscada e detivesse o inimigo nas matas do Nioaque com toda a força que pudesse dispor. Dia 23. Marcharam nesse dia perto de légua e meia. Esforço considerável, visto então que os soldados válidos estavam quase todos empregados
no serviço das padiolas dos doentes. Nesse dia ainda, o incêndio se repetiu, precedido de um ataque de atiradores que foram repelidos e neutralizados. O cólera recrudesceu e o estado de coisas fez surgir outro mal, as deserções. 24 soldados da linha de vanguarda desapareceram. Os guaicurus também abandonaram a expedição. Dia 24. Amanheceu com chuva torrencial contínua e logo transformou em lamaçal o solo argiloso do acampamento, tudo sob um vento frio penetrante. Nem por isso o bravo capitão Pisa-Flores deixou de sair à frente de 100 homens para ir a um quarto de légua, na margem do Prata, abrir uma picada, num ponto indicado pelo guia Lopes que, com seu filho e os refugiados do Paraguai, foram ainda até o interior da fazenda. Obra rapidamente executada, onde os trabalhadores descobriram um bosque de palmitos em profusão. Recurso inesperado que resolveu o coronel Camisão, estando aí o solo mais seco, assentar um novo acampamento. Porém, essa mudança não pôde ser efetuada antes das 5 horas da tarde. Tiveram de atravessar um largo charco, com água pela cintura, onde a formação e fileiras deixaram de existir, e, com a chegada prematura da noite de inverno, a escuridão ocultou desastres, crimes de abandono e afogamento de doentes, precipitados padiolas abaixo. Às 8 horas da noite, o grosso da tropa assentava o acampamento. Às 10, a retaguarda ocupava também a posição e, pela noite adentro, continuavam a chegar desgarrados. Ainda demorou muito para terem fogo, mas logo se aglomeraram à sua volta em grande disputa, a ponto de 2 coléricos ali morrerem e serem logo arredados seus cadáveres por herdeiros desse lugar junto ao calor. Foram enterrados uns 20 doentes que morreram nesse acampamento. Dia 25, somente às 10 horas da manhã, ficou a passagem pronta para as carretas, e aí então moveu-se a tropa para alcançar a margem direita do dito Riacho Prata e foram ocupar uma eminência que domina todos os arredores. Tudo foi muito lento. O número de padiolas eram já 86, e cada uma delas ocupava 8 homens. Todos, além disso, de má vontade, desanimados e, mostrando os mais recalcitrantes, os pés estrepados e cobertos de sangue. Os oficiais, de espadas em punho, exigiam o cumprimento do dever. Às 2 horas da tarde, à custa de muito trabalho, acamparam na margem direita e o último carro foi queimado, e os bois mortos para serem comidos. Durante toda a tarde, os casos de epidemia multiplicaram-se, a ponto de ser impossível conceber como avançar. O comando chegou a pressentir que já surgia na tropa a ideia de debandada geral. Entretanto, os inimigos tinham vindo ocupar o acampamento recém-abandonado. Mandou uma linha de atiradores que apenas se mostrou para se dissipar em seguida, diante do avanço de 2 companhias. Com total despreocupação, passou então o inimigo a revolver todos os cantos do último poço, abrindo covas e delas tirando os cadáveres e os despojando dos miseráveis andrajos, e disputando violentamente uns aos outros e até apressando a investi-los. Uma granada saída da peça do Napoleão Freire, que fizera a pontaria, foi explodir diretamente em cima das cabeças do inimigo, matando uns, jogando outros nas covas e dispersando o resto, e limpou o lugar da infeliz presença. Foi o que animou o acampamento até o pôr do sol deste triste dia. À noite, o coronel tivera várias conferências com os comandantes dos corpos. A da meia-noite apresentara a resolução do espírito de todos, mas como se fosse sua, em toda a responsabilidade. Expôs o coronel, em poucas palavras, o estado de coisas já bem reconhecidas, declarando sob sua responsabilidade e da lei de rigor que lhe impunha esse dever. Os coléricos, com exceção dos convalescentes, iam ser abandonados nesse mesmo poço. Nenhuma voz se levantou, e o silêncio acolheu a ordem e a consagrou. O comandante, como fora de si, dá a ordem para abrir uma clareira no bosque vizinho e para lá levarem os coléricos. Sob tantas impressões funestras,
Toné percebe o coronel Juvencio já atacado pela moléstia. A mudança das vítimas durara toda a noite, até os primeiros albores do dia. Foi nesse momento angustioso de abandono desses infelizes que o velho guia Lopes, que na véspera retornara da excursão às suas terras e que já havia dito que seu filho estava doente, veio anunciar a sua morte e pedir um favor para levar o seu corpo para enterrá-lo mais próximo à fazenda. Dia 26. Ainda amanhecendo, iniciou a triste marcha com pesar, remorso e fraqueza de ânimo, deixando, cita Toné, mais de 130 infelizes sob o amparo de um cartaz, preso a um tronco de árvore, compaixão para os coléricos. Pouco tempo depois de iniciada a marcha, fora do alcance da vista, o estrépito de nutrida descarga de fuzilaria marca os corações de todos. Uma memória do então alferes Paulo Pinto Alto Rangel relata que, por pouco, também não se viu abandonado, pois estava no comando de 30 homens, na guarda da retaguarda, postada na picada que atravessava o Ribeirão da Prata, e não fora avisado da ordem de marcha, mas o tenente-engenheiro José Eduardo Barbosa, por sorte, foi chamá-lo, e apenas ele e um soldado conseguiram retomar a tropa, longe já uns 15 minutos, quando esta cruzava um pequeno riacho. Os demais que compunham a guarda já estavam moribundos ou haviam falecido durante a madrugada. Outra memória, a do soldado do 17º Batalhão de Voluntários, Calixto de Andrade, que estava enfermo. Revela que foram levados para um capão cujo centro fora roçado e lá deixados com a informação de que a tropa iria fazer um ataque aos paraguaios e depois viriam buscá-los. Mas, ao alvorecer, chegou a cavalaria paraguaia e deu uma descarga. Porém, vendo que se tratavam de doentes, apearam e passaram a lancear todos, sem poupar nenhum. Entretanto, conseguiu ele se arrastar e adentrar na mata declive abaixo até a beira de um riacho onde se escondeu sob as folhagens de um cipó prata. Embora passando riscos o dia todo nesse lugar, logrou se afastar durante a noite e iniciar outra epopeia até o reencontro com a tropa já nas margens do rio Miranda. Em 1925, o tenente Moreira, acompanhado do filho mais novo do guia, ratificam esse lugar de acampamento. Fica a Mata do Cambarecê numa baixada e é cortada por uma sanga ou vazante na direção geral oeste, e ainda pela estrada que vai de Nioaque a Bela Vista em rumo norte e sul, e só tem água durante as chuvas. O cerrado desenvolve-se mais para o leste dessa estrada e em direção sul. Diz o Sr. Lopes Filho que foi desse lado que ficaram os coléricos. Essa mata, na vertente direita do Rio Prata, a 15 léguas de Nioaque e a uma da fazenda Capão Alto, era a do Cambareci. A fim de assinalá-la, lavrou num tronco de baraúna, à margem da estrada, o nome do cerrado. Essa picada tem 208 metros de extensão. Também, pouco tempo antes, registra o Dr. Armando, em Heróis Abandonados, que o percurso dessa estrada, indo da fazenda Capão Alto à fazenda Jardim, era tida como o mesmo caminho que fez a expedição, cujas marcas, com intermitência, ainda pareciam vivas durante minhas pesquisas no final dos anos 90. Verificou-se ainda que esse tenente Moreira, na época, encarregou um morador da região, Sr. Pedro Alemão, de recompor o local em que um paraguaio anônimo, logo após a guerra, sepultou as ossadas abandonadas dos coléricos, exatamente onde foi o acampamento. Marcou ele, então, com um grande cruzeiro que, com a história esquecida, transformou-se em ponto de peregrinação dos locais, em dias definados. Fato confirmado pelo seu filho, já octogenário nos dias da pesquisa, Sr. Ramon Campos Filhos. Hoje existe um monumento substituindo a cruz que demarcava o local. Voltando agora à marcha do dia 26. Como diz Toné, a caminhada começou instintivamente demorada e, em suas memórias, cita ainda que, durante um dos autos que fez a expedição, chegou a ingerir um pedaço de carne de mau aspecto, que foi dividida com o coronel Camisão, mas que, por sentir-se mal, forçou o vômito e,
passou a acreditar daí ter sido essa sua salvação. Já com quase 2 léguas de marcha, todos extenuados e os armões carregados de enfermos, após cruzarem o riacho Sanga do Lajeado, nas dependências da antiga fazenda, fazem eles um alto para descanso e, junto a essa margem direita, num terreno muito encharcado, abrem uma cova e fazem o funeral do filho do Guia Lopes, que Toné descreve com muita emoção. Logo após a cerimônia, foi percebido que o coronel Camisão também já havia sido atacado pela moléstia, e a marcha recomeça com ele ocupando um lugar num dos armões. Já a caminho, e com o ponto de alto previsto para o meio do retiro da fazenda, é a vez do guia tombar do cavalo atacado pela doença. Colocado em cima de um armão, ainda comandava o caminho, auxiliado pelo seu genro Gabriel. Ao cair da noite, chegaram de frente a uma colina junto à qual está o retiro invernada dos bois. Diz Toné que o sol declinava com grandes raios alaranjados e a menção de um ataque da cavalaria paraguaia faz a tropa estacar, o que motivou eles desistirem. Acamparam então ali mesmo, após contabilizar uma marcha de umas 4 léguas para esse dia. Esse caminho ou vereda, como vemos em registros, ficou sendo utilizado e ligando as ocupações no pós-guerra, conforme croquis perpetuado pelo general Malan. Dia 27. A marcha recomeçou, com o Guia Lopes em cima de um armão, o coronel em cima de outro e o tenente-coronel Juvencio em uma rede. Eis aí a passagem sobre o córrego Cachoeirinha, nesse trecho do retiro às matas do Rio Miranda, que, após a guerra, recebeu também as marcas da estrada carreteira. A meia légua do retiro, alcançaram, enfim, a mata do Rio Miranda. Na margem oposta, avistavam a casa do guia. A expedição chegando aí, vê o velho guia expirar, insensível à vista do que fora a sua fazenda. No meio do acampamento, à vista dos amigos, foi enterrado, em terra que lhe pertencia.